todas as crianças. Estamos visitando o pastor Eduardo, sua esposa, seu cunhado. O que nós vamos dizer para ele nessa noite? Eles sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Jesus te ama e nós também. Amém. Vamos chamar todas as crianças. Glória a Deus. Hoje o irmão vai fazer a oração pelas crianças, pelo preletor, pastor Eduardo, e logo após a mensagem. Glória a Deus. Vamos orar, crianças, em nome de Jesus. Aleluia. Igreja, estenda as suas mãos em direção ao altar de Deus, em direção às crianças, em direção ao servo de Deus, que estará ministrando a palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós entramos e continuamos na Tua presença. Pai, obrigado por a vida de cada uma dessas crianças que estão aqui à frente, Senhor. Pai, que o Senhor possa fazê-la com que elas cresçam, meu Deus, Senhor, em conhecimento da Tua palavra, Senhor. Deus, que elas nunca venham desviar nenhum dos Seus preceitos, meu Deus. Nenhum momento, Pai, que elas venham desistir da caminhada com o Senhor. E que elas possam, Senhor, ser mulheres e homens de Deus, jovens, cheios do Espírito Santo. Meu Deus, eu te louvo, meu Pai, pelos ofertantes e os dizimistas, meu Pai, da Tua casa. Senhor, aqueles que não puderam ofertar nem dizimar, o Senhor conhece, mas que eles ofertaram suas vidas. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida do Teu servo, Pai, que eu sei que já está nas Tuas mãos e que tem uma palavra vinda do céu para nossas vidas essa noite. Pai, ser com ele, meu Deus, ministrando na sua boca, Pai. Tudo que ele venha falar aqui, Senhor, venha produzir frutos, meu Deus, para o Teu reino. Deus, venha produzir renovo, meu Pai, venha produzir aliança com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nossos ouvidos e as nossas mentes estejam abertos e abertos a ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Deus, fique conosco e com a Tua igreja, não só hoje, mas para sempre, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo de número 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 17, versículo de número 14. Você já fica com o dedinho em Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Esses dois textos nós vamos ler. Mateus capítulo 17, versículo 14. Você já pode deixar marcado Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Glória a Jesus. Estou feliz de conhecer os irmãos. Glória a Deus. Feliz com o contato do meu pastor, amigo. Eita, glória. Fizemos ali um curso que terminou há pouco tempo, curso teológico juntos, e Deus nos deu essa amizade. Comigo está a minha esposa. Tem gente que diz que a esposa dele, o marido dela, é uma cruz, mas a maior bênção que eu tenho de Deus é a minha esposa. Glória a Deus. Aleluia. Não, glória a Deus, mas animado. Glória a Deus. O pastor passou o texto a respeito de conformação, é isso? Romanos capítulo 12, mas falando também da identidade da igreja. Uma igreja verdadeira, uma igreja que trabalha, uma igreja que tem poder. Então, nós vamos ler versículo 14 e o Atos capítulo número 3. Tudo bem, meus irmãos? Amém. Amém. Vamos ler o versículo 14. Quando chegaram a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético, sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curar. Respondeu-lhes Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei?
trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos nós expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. E este demônio, porém, não se expulsa, senão por meio de oração e jejum. Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, tipo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Nosso amado vice-pastor, já orou? Eu faço a minha oração, a oração dele. Você pode acessar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A mensagem que Deus me mostrou a respeito de igreja, Deus me deu uma mensagem, eu vou falar, os irmãos repitam após mim, que é a igreja que vai mais profundo. Glória a Deus. Você guarda isso. A igreja que vai mais profundo. Aleluia. Ultimamente, a minha inconformação, eu acho que tem sido a mesma do pastor. O que será ser igreja? O que é ser igreja de verdade? O que é ser um representante de uma comunidade? Para que serve você vir aqui, estudar uma mensagem, estudar, participar de alguns eventos, participar de alguns cultos? Para que serve isso? A Bíblia diz, em Lucas capítulo 4, versículo de número 33, que certo dia, Jesus entra numa sinagoga, onde na sinagoga tinha um demônio sentado nela. Há muito tempo havia culto atrás de culto, evento atrás de evento, e o demônio não ia embora do culto. O demônio sentava no banco, assistia o culto, assistia a palavra, muitas vezes gostava do culto. Se o que era falado não era verdade, ou se era alguém que apresentava alguma coisa, o demônio devia bater palma. O demônio sentava no culto toda vez, todo sábado o demônio sentava numa cadeira e participava do culto na sinagoga. Isso me levou ao entendimento que às vezes a gente está tão sem discernimento que nós não sabemos mais o que é demônio, o que é natural e o que é espiritual. A Bíblia diz em Lucas, capítulo número 13, versículo de número 10, que havia uma mulher que há 18 anos ela tinha uma enfermidade, e essa enfermidade também quem colocou nela foi um demônio. 18 anos sofrendo dentro da sinagoga. Ninguém dentro dessa sinagoga, um
nem um dia pôde olhar para ela, que estava curvada, e falar para ela: isso é demônio, você vai ser curada agora. 18 anos aquela mulher sofria de enfermidade e não havia ninguém na igreja que entendia que aquela enfermidade era um demônio. Um demônio assolava ela, deixando ela totalmente irreconhecível como pessoa. Mas ninguém naquela comunidade, ninguém dentro daquela sinagoga conseguia compreender, a ponto de Jesus expulsar o espírito de enfermidade e eles se revoltarem dizendo assim: ó, se quiser vir, venha nos outros dias, no sábado não vem. Jesus olha e diz assim: hipócrita, tu nunca se preocupou com o sofrimento dessa mulher, e agora por causa de uma coisinha dessa, tu está dando atenção para o sábado, e esquecendo uma mulher que há 18 anos sofre. A igreja da nossa geração é uma igreja que tem muita propaganda, mas não pode dar o que oferece. De nada adianta, aleluia, a propaganda se o produto que ela tem não existe. Você pode inventar um outdoor enorme na porta, você pode colocar na internet, Facebook, WhatsApp, YouTube, mas se dentro da comunidade não há um produto verdadeiro, tudo é propaganda enganosa. E o que acontece aqui agora, quem está sofrendo com a mesma coisa que a sinagoga sofria, é a igreja. A sinagoga sofreu pela falta de poder, e agora quem está sofrendo são os discípulos pela falta de poder. Havia um lunático que o pai dele foi até os discípulos e disse: olha, meu filho sofre, meu filho se joga no fogo, meu filho se joga na água, meu filho está todo machucado, meu filho já não parece gente, e eu vim trazer porque eu sei que estão falando aí que no meio de vocês há cura, milagre e libertação, e há coisa diferente no meio de vocês. E eles levaram, e os discípulos até então estavam curando, mas naquele dia os discípulos não puderam curar. E aqui eu já aprendo algo. A coisa mais terrível é uma igreja prometer o que ela não pode dar. A coisa mais terrível é um crente ser membro fiel de carteirinha de 20 anos, mas não consegue fazer uma oração pelo enfermo. A coisa mais terrível é crente que já não sabe discernir se é um demônio ou se é uma doença. A coisa mais triste é um crente que tem medo de expulsar um demônio, com medo do demônio acusar, porque perdeu a sua identidade. E esses daqui não puderam expulsar o demônio que afrontava e machucava aquele homem. De que me adianta evento atrás de evento se eu não vejo nada? De que adianta muita coisa, sendo que eu não vejo a presença de Jesus na minha vida? Meu Deus! Um culto só é gostoso quando a presença faz algo diferente. Um culto só é gostoso quando a presença transforma alguém. A igreja existe para poder dar para o povo o que nenhuma organização vai ser capaz de dar. A igreja tem condição de tocar o céu com a sua oração e oferecer para alguém o que governo nenhum pode oferecer. E o que acontece é que essa igreja aqui, os discípulos não tiveram poder para curar. Os discípulos não tiveram condição de curar este jovem. Os discípulos não tiveram poder para demonstrar quem é Jesus. E a minha pergunta hoje é uma pergunta confrontativa, sabendo que você não gosta de pergunta pessoal. Mas eu venho te perguntar: como está você como igreja? Quem é você como igreja?
O que é que você pode oferecer como igreja? Eu tenho visto pessoas que não acreditam mais no poder da oração. Não tem coragem de orar por um enfermo, não tem coragem, meu irmão, ora. É gente que não tem mais vida nenhuma com Jesus Cristo. O demônio zomba da cara dela, brinca com ela, faz o que quer com ela, e ela não tem condição de expulsar o demônio que vem perturbando a vida dela. A igreja desses irmãos aqui, Jesus disse que estava sem fé. Era muita propaganda e pouco produto. Não adianta você ter muita propaganda se na hora que chega alguém aqui, eles não veem nada nisso. Não adianta eu falar que sou pregador, sendo que na hora que eu prego, nenhuma alma se encontra com Cristo. Não adianta dizer que tem título, que tem isso, que tem aquilo, se na hora que o teu ofício é colocado em ação, o teu ofício não demonstra quem você serve. E o que está acontecendo aqui é que essa igreja não tem poder para mostrar quem é Jesus a um demônio. Certo dia, eu estava trabalhando e sempre vinha um rapaz na porta me perturbar. E eu sabia que era demônio. E ele vinha me perturbar, Eu tentei expulsar o demônio daquele rapaz por 2 vezes. Mas um dia, ao invés de brigar com aquele rapaz, eu chamei ele, abracei ele. E Jesus me deu um sentimento tão lindo por aquele rapaz, que eu consegui ver a prisão dele. Meus olhos se encheram de lágrimas por ele. Eu abracei ele. Eu não mandei demônio sair. Ele caiu endemoniado no chão. No meu trabalho, por volta de 2 horas da tarde, o Evangelho é algo vivo, que pode trazer cura em qualquer momento da nossa vida, em qualquer lugar, em qualquer hora. Aleluia! E 2 horas da tarde, simplesmente, eu abracei aquele rapaz e ele caiu endemoniado no chão. Aleluia! Eu expulsei o demônio. O rapaz, o rosto dele, no outro dia que ele voltou, totalmente diferente. Aleluia! Eu preguei para ele, mas ele não quis. O que aconteceu? O demônio voltou de novo. E nunca mais esse demônio me infernizava. Ele passava em tudo quanto era lugar, mas lá no meu serviço ele nunca passava. Mas chegou um dia que eu fiquei com raiva dele de novo. Por quê? Porque ele está com uma pedra no meu carro. E eu fiquei com raiva. Sabe o que aconteceu? O demônio veio me afrontar de novo. O sentimento de igreja saiu do coração da igreja. Quando o sentimento de igreja sai do coração da igreja não pode mais agir como igreja. Meu Jesus. E eu fiquei com raiva daquele rapaz. Tentei expulsar o demônio. Já saiu? Saiu não. Ele saiu gritando, dizendo, não quero nem saber disso, não quero nem saber disso. E eu indo atrás dele e o demônio, não quero nem saber disso, quero nem saber disso. Foi embora. Quando foi com 3 dias, esse rapaz vem na minha porta de manhãzinho cedo. Eu oro para ele, peço perdão a Jesus. Falei, Jesus, como é que eu posso ter raiva de alguém que está aprisionado? Como é que eu posso ter um sentimento de ódio, de raiva por alguém que está aprisionado? Eu pedi perdão a Jesus. Naquele momento ele veio e falou para mim tudo aquilo que aconteceu. Eu não me lembro de nada. Eu abracei ele de novo, lanchamos juntos, e ele olhou para mim e disse, me ajuda. Ele não caiu endemoniado, mas toda a influência do demônio saiu naquele momento que eu abracei ele de novo. Sabe qual é a diferença do poder? Não é simplesmente você ficar anos e anos orando, fazendo campanha, subindo um monte e descendo um monte. É você entender o sentimento que Jesus cobra que você tenha pelos outros. É isso que liga o céu com a terra. O que liga o céu com a terra nunca foi sacrifício. O que liga o céu com a terra é entender quem é o
sou nele e o que Jesus pode fazer neles. Aleluia! E o que me chama a atenção é que esse homem, ele não para numa frustração com os discípulos de Jesus, porque simplesmente os discípulos não puderam. Mas ele continua correndo atrás de Jesus. Isso é interessante, que tem muitos crentes que não agem como esse homem agiu. Quantos que frustrações passadas impedem ele de procurar o mestre? Quantos que já não trabalham mais, que não fazem mais a obra como faziam? Porque alguém o machucou, alguém o magoou. E esse aqui não para nos discípulos. Ué, se os discípulos não puderam, eu sei que tem alguém que pode. Se a igreja não está andando como você acha que deveria andar, e o pastor me chamou para falar sobre igreja aqui, é só você orar mais. Se a igreja não estiver do jeito que você quer, sabe o que você faz? Não desiste. Procura mais um mestre. E é isso que ele faz. Ele chega diante de Jesus, porque Jesus é o nosso guia e o nosso referencial. Se nós estamos perdidos, é porque, pastor Samuel, a igreja de Jesus Cristo, hoje aqui no Brasil, tem muito tempo, mas não tem mais pastor. E eu falo aqui sem temor, ou com temor de Deus e sem temor, porque eu sei que Jesus está mandando eu falar isso. O problema não é abrir mais templo. O problema é se ter um pastor na igreja que ama as almas. O problema não é abrir templo aqui, templo ali. Não, isso não é mais um problema. Templo a gente tem demais. Falta é pastor. Falta líder que sabe ensinar. Falta líder equilibrado. Estão todos desequilibrados. O que falta são homens de Deus equilibrados na palavra, na oração e na unção, para curar os desviados, para curar os machucados, para tirar a mágoa, a tristeza dos que estão perdidos. Glória a Deus. Jesus ainda é o nosso guia, o nosso referencial. Eu não sei como vou estar você hoje aqui. Talvez você tenha chegado aqui e dito: não, eu não quero mais trabalhar como eu trabalhava. Volte a buscar o referencial. O referencial é o nosso acolhedor maior. O referencial é o nosso consolador. O referencial é o nosso bom pastor. O referencial é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O referencial é aquele que me chamou e te chamou. O nosso referencial ainda continua fazendo os mesmos milagres. E Jesus olha para eles e diz assim: o interessante, sabe o que acontece com esses homens? Os discípulos também me ensinam alguma coisa. Você, olha para mim aqui. Você já parou de fazer porque uma vez você parou e não deu certo? Você fez e não deu certo? Você já parou uma coisa na sua vida porque um dia você começou a fazer, mas não deu nada certo do que você fez? Deixa eu falar, na obra a gente às vezes vai fazer coisa e não vai dar nada certo. Mas isso significa um sinal que o caminho está para o lado errado. Não é que não vai acontecer. Eu vou repetir de novo. Não é que não vai acontecer, porque talvez tu esteja indo para a direita, ou melhor, para a esquerda, e Jesus quer que você vá para a direita. E eles fazem uma pergunta para Jesus, porque essa pergunta é a pergunta de um inconformado. E a pergunta nossa é essa: por que nós não podemos fazer? Quando você expulsar um demônio e você não conseguir, você tem que fazer essa pergunta para Jesus: por que eu não consegui? Quando você for fazer alguma coisa para Jesus e não der certo, não pare. Pergunta para Jesus: Senhor, por que não deu certo? Me ensina como fazer para dar certo. Me ensina, porque os discípulos aqui não param com a coisa que aconteceu de errado com eles. Porque a obra de Deus, a gente vai lidando com os nossos próprios problemas. E muitas vezes, Jesus, com fracasso, está tratando um próprio problema meu e seu interior. Às vezes um fracasso não é uma derrota evidente, mas é uma cura para a tua alma, que Ele precisa te dar. Às vezes um fracasso não é uma derrota, mas é sim um poder para entender como Jesus quer que você venha agir. E
E é isso que Jesus quer mostrar para eles. E eles perguntam: mestre, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus primeiro diz: primeiro, vocês não tiveram fé. A fé de vocês é muito pouca. Segundo, este tipo de demônio, eu não vou entrar nessa questão da oração e do jejum, porque tem até Bíblia que tem anticochetes, porque diz que no Códex, o pastor estudou isso, Códex Sinaítico, Código Vaticano, que são os principais códigos antigos, não existe esse texto. Mas na minha Bíblia está esse texto, então eu prefiro acreditar. Não sei você pode acreditar também? Eu nunca li um Códex Vaticano e nunca li um Código Sinaítico. Eu consigo ler isso aqui. Então eu acredito nisso aqui. Então ele diz: olha, esse demônio não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Olha, agora pensa comigo. Jesus está querendo que os discípulos parem na caminhada? Sim ou não? Não. O que Jesus está querendo fazer, meus irmãos? Eu quero que vocês entendam um caminho mais profundo. Então Jesus aqui não está querendo envergonhar uma igreja que não deu certo. Jesus está querendo mostrar para a igreja que tem um caminho mais profundo que ela não conhece. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Sabe aquele negócio que tu fez no passado e não deu certo? Sabe aquele negócio que te machuca e te impede de fazer de novo? Nessa noite cai por terra. Porque Jesus fala para ti: não deu certo. Não é porque ele não queria que desse certo, mas é porque ele queria que tu fosse um pouco mais profundo. De hoje em diante, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus para profetizar. De hoje em diante você vai mais profundo e coisa na tua vida vai voltar a dar certo. Só quem quer dar uma glória a Deus bem errado. Jesus quer levar esses homens a um nível mais profundo. Ele quer que esses discípulos entendam algo que talvez eles não queriam entender se o milagre fosse liberado logo no princípio. Às vezes Jesus retém algo que é para a gente andar mais um pouquinho, porque se Jesus libera, a gente para onde a gente está. Meu Deus. E a caminhada cristã é uma caminhada de conhecimento da parte do Senhor. Se Ele entrega tudo para nós no mesmo dia, nós ficamos como aquela criança mimada, botando Deus na parede, dizendo que Deus tem que fazer, dizendo que Deus tem que acontecer. Mas quando a gente entende que não aconteceu ainda porque eu tenho que melhorar, a gente começa a andar melhor. É ou não é verdade? Então a questão do milagre não está somente em eu querer, mas se eu estou de conformidade com a vontade, se eu tenho liberação no meu coração para poder fazer, exaltar, glorificar e entender que aquilo é para a glória e a honra de Jesus Cristo e entender que aleluia, que a graça de Jesus Cristo pode fazer tudo em alguém, com alguém e em alguém que está debaixo de uma missão poderosa do todo Criador, aleluia. E o que difere então o milagre dentro da missão é algo que Jesus libera, e é isso que ele está falando. Vocês têm que ter fé, porque vocês dentro da missão, vocês têm poder. E é isso que a gente tem que entender, meus irmãos. Nós como igreja, nós temos poder. Não, você não tem que buscar algo maior. O algo maior já está dentro de você. Você só precisa se encontrar com Ele, e Ele é Jesus. O Espírito Santo já foi liberado para a igreja. É isso que a gente não entende. Fazemos tantas coisas para ver se Ele desce com mais poder, e na verdade Ele quer descer há muito tempo. É nós que não estamos do jeito que Ele quer. Ele olha e diz: meu filho, eu quero descer, mas como é que eu vou descer com esse pecado aí todo dia na tua vida? Filho, como é que eu vou descer sendo que tu não libera esse coração? Tu diz que é cristão e tem raiva de todo mundo. Tu diz que é uma mulher de oração, tu diz que é uma mulher do ciclo de oração, mas tem a língua que é do tamanho do poste. Tu diz o que mais tem, meus irmãos de Jesus, já está aí, eu vou falar, pastor. Tem mulher que é do ciclo de oração, mas tem temperamento de gente mundana. Ninguém pode falar nada com ela. Se falar alguma coisa com a líder do ciclo de oração, meu Deus, sai de perto, até cobra ataca se estiver nervosa. E ela olha e diz assim: não, isso é porque é o meu jeito. Ei, larga esse seu jeito. Deixa Deus se libertar desse teu jeito. É crente de coração ruim.
sofrendo alguma coisa, ele tem ódio de todo mundo. A cara dele parecendo ali um sapo boi pra gente. E eu imagino como deveria ser a cara de Jesus. Como é que deveria ser o rosto de Jesus? Como é que deveria ser o rosto? Olha para as pessoas. Não adianta pregar com palavras se o meu rosto diz outra coisa. Não adianta eu olhar para uma pessoa e dizer assim: Jesus te ama, sendo que o meu rosto está dizendo: eu te odeio. Não adianta querer abraçar por fora, sendo que você separa. Jesus quer descer, mas tem que ir mais profundo. Jesus quer descer, mas tem que limpar esse coração. Jesus quer descer, mas essa amargura não dá para ele descer. Jesus quer fazer, mas com esse coração não dá para fazer. Tem gente, meu irmão, que... não, eu vou para o Atos 3, senão não tenho tempo. Vamos aqui para o Atos 3, glória a Deus. Agora entenda. Atos capítulo 3, vamos comigo? Atos capítulo 3. Agora perceba comigo. E eu te faço uma pergunta e você vai me responder no texto. Versículo 1. Pedro e João subiam ao templo. Esses discípulos eram os mesmos que não puderam curar? Sim. Era ou não era? A Bíblia diz os discípulos de Jesus, era o grupo dos 12. Agora perceba, por que os mesmos discípulos que não puderam curar anteriormente, agora estão descendo ao templo, podendo fazer coisas que eles não conseguiam fazer antes? Pedro e João subiam juntos ao templo. Espera aí. Juntos ao templo. Estar junto não é andar assim. Vem aqui, pastor. Isso aqui não é estar junto. Isso aqui não está junto. Você pode olhar para mim e para eles dois estão juntos. Mas eu posso estar completamente separado deles se o meu propósito for diferente. Eu posso sentar aqui nessa cadeira e ele nessa cadeira. E nós dissermos e pegarmos na mão e falarmos assim: estamos juntos. Mas o meu propósito ser completamente do propósito diferente. A diferença desses homens, eles não estavam simplesmente caminhando juntos. Esses homens tinham propósitos iguais. A igreja que vai mais profunda é uma igreja que está em só propósito. Primeira coisa que tem que mudar são as divisões. Um quer puxar para a direita, o outro quer puxar para a esquerda. O Espírito não desce, não tem poder. O povo vai vir aqui, não desce. A gente vai orar por bêbado, não vai ser curado. A gente vai orar por doente, doente não vai ser curado. A gente vai pregar, nada vai acontecer, nenhuma alma vai ser salva. Não vai, porque... E aí é igual um casamento, se os dois não estiverem juntos, a casa dele é o inferno. Pode morar junto, dormir na mesma cama, mas se um tem um propósito e o outro tem outro propósito, vai viver como? Eles não estão juntos. Esses dois estavam juntos. Espera aí, ao templo, a hora da oração, a hora nona. Agora entenda outra coisa. A igreja que vai mais profundo, ela anda junto. Agora entenda outra coisa. A igreja que vai mais profundo é uma igreja que dá tempo para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou perguntar para você, porque Jesus me coloca para pregar desse jeito, para ver se você consegue entender e algo aconteça de milagre na tua história. Quanto tempo você tem tirado para orar? A oração sozinho não é só petição. A oração sozinha é que me dá força para vencer o inimigo. A oração sozinha é que me dá poder para ser um crente melhor. Agora não tem só oração sozinho, tem oração junto com a igreja. E a oração junto com a igreja não é para te dar força. A oração junto com a igreja é para te dar experiência. Eu vou repetir, a oração sozinha te dá força, te faz ser um crente forte, te faz ser um crente que entende e discerne. A oração em conjunto com a igreja te dá experiência que você nunca vai ter sozinho.
Se você tiver uma oração sozinho, você vai ter força para estar no meio dos irmãos sem olhar os defeitos, mas ser uma bênção para os irmãos fracos. Vai orar com eles, a experiência vai vir, vai descer, vai acontecer algo poderoso. E aí nós podemos orar pelos outros. O problema é porque nós estamos orando sem orar só, sem orar com, e queremos orar pelos outros. Pode orar, pode orar, pode orar, pode orar, não acontece nada. Pode fazer o que quiser fazer, e é isso que está acontecendo. A nossa geração é uma geração que não tem poder para dar o que fala que vai dar. Pode orar, não vai dar. Mas quando você orar só, quando você orar com a igreja, Jesus vai botar poder nessas suas mãos. Agora eu falo isso e termino, porque já está acabando meu tempo. Ora era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, a qual todos os dias colocavam na porta do templo chamada Formosa. E a minha pergunta é: você acha que é a primeira vez que Pedro e João vê aquele paralítico? Não. Pedro e João frequentavam a sinagoga, sim ou não? Ou veio ao templo? Frequentavam ou não? Sim. Eles entravam por aquela porta? Sim. Quantos anos? E a pergunta é essa: quantos anos Pedro e João viu aquele homem ajoelhado, pedindo esmola, e passou por ele, porque nunca pôde fazer nada? Quantos anos nós passamos na frente das pessoas, porque nós não podemos fazer nada? De que adianta ser igreja, se na realidade de igreja nós não podemos fazer nada? Glória a Deus. Quantos anos na frente aquele homem, e nunca ele fitou os olhos no sofrimento daquele homem. Esse é o nosso mal, e é isso que Jesus está tratando com a gente hoje. Enquanto nós não olharmos o sofrimento das pessoas, entender o que elas estão sofrendo, ter o sentimento disso, Jesus não nos vai usar como emissários dele. Glória a Deus. Nós rejeitamos todo mundo, nós agimos segundo as nossas carências, nós escutamos palavras de quem gostamos. Se olhamos para o pregador, não, esse aí eu gosto, eu vou escutar. Se não gosta, nem escutar, você escuta. Se é alguém que você ama, você quer cura. Se é alguém que você odeia, você não quer cura. Quantas irmãs que se dizem de oração e oram é contrário, e dizem, isso é macumba, isso não existe, uma oração contrária não existe. Quantas pessoas perdidas não entendem mais o que é ser igreja, e aí se perguntam por que não acontece nada na vida delas, entra ano e sai ano, e às vezes aquele irmão que não anda do mesmo jeito que ela anda, não tem mesmo aquele padrão, com aquela saionona, com aquela coisa, não tem o mesmo padrão, e Deus age na vida dele, e na daquela irmã não age. É porque o coração da irmã endureceu e é uma pedra. Se Jesus fala contigo e você não obedece, o teu coração endurece dia após dia. Pode estar com roupa de crente, vestimenta de crente, mas se o coração é duro, nada acontece. E às vezes tem uns irmãos assim, eu fico me perguntando, eu falo, rapaz, que nome não anda certo. Só que eu não sei o que acontece. Jesus usa aquele nome, sabe o que é? O coração dele muitas vezes é muito melhor do que a gente se acha assim. E sabe o que acontece? Eu queria que você gravasse uma palavra, uma frase. Fala comigo: prioridade. Gera intensidade. Tudo que você priorizar vai ser intenso dentro de você. Se você prioriza somente a tua faculdade, você fica preocupado e vivendo em função dela, é ou não é verdade? Se você prioriza só o seu trabalho, você vai viver preocupado em função dele, é ou não é verdade? Ele vai estar dentro de você te consumindo. A prioridade de um crente acima de qualquer outra coisa
deve ser priorizar o meu momento com o meu mestre para gerar uma intensidade com ele, a ponto de essa intensidade influenciar e gerar nos outros salvação, cura, libertação, unção e graça. Se eu não tenho prioridade com Jesus, não adianta, você não vai ser cheio. Eu tenho que priorizar o meu mestre. Não se iluda. Você pode ver esse povo de internet que fica o dia todinho na internet, pede para ele falar uma palavra de Deus para você. Não tem não. Não tem. Nós estamos procurando pessoas para falar de Deus e elas não têm um coração cheio de Deus, e a boca fala o que o coração está cheio. Glória a Deus. A minha boca demonstra a minha prioridade. O que você tem falado? A minha boca demonstra a minha prioridade, o que meu coração se move, o que meu coração se preocupa. Agora, quando tu vê um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, o povo fala de carro e ele volta e diz: mas o carro não anda sem combustível, e é igual nós, não andamos sem o Espírito Santo. Aí ele vai e olha e fala assim: irmão, eu estou querendo falar do governo, a crise. Meu irmão, com Jesus, se tiver faltando ali, Jesus manda corvo do céu trazer aqui. O crente cheio do Espírito Santo, ele sempre dá um jeito de puxar para as coisas de Deus. O crente carnal, ele sempre vai puxar o crente espiritual para as coisas carnais. E por isso que é bom quando você conversa com gente carnal, ele começa a falar as coisas assim, ó. A igreja é isso, é aquilo. Aí o espiritual olha e diz assim: rapaz, a igreja que os apóstolos era maravilha. Certo dia João e Pedro chegou e olhou e fitou os olhos. Sabe o que significa fitar os olhos? Pedro e João olhou para aquele paralítico a primeira vez como representantes da igreja verdadeira. Tem toda a diferença isso. Se eu olho para você como uma pessoa normal da vida, eu não vou estar nem para você. Mas se eu passo na tua frente e eu olho: meu Deus, eu sou um pastor. O Senhor é o bom pastor. Tem que dar uma palavra para aquele homem. Jesus, manda uma palavra para me dar uma palavra para aquele homem. Quando a gente se vê como igreja, tudo muda. A visão desses homens mudaram, porque ele olhou aquele paralítico como alguém que precisava. Mas não muda a sua visão. O que muda é que esses homens agora têm o que nunca puderam dar. Eles olham para ele e Pedro já sabe o que vai acontecer, mas não. Eles estão cheios. Quando o homem está cheio, não tem medo de nada, irmão. E deixa eu falar uma palavra para você: ore pelas pessoas. Se não acontecer, foi Deus, em alguns momentos. Mas você tem que fazer. A gente tem que voltar a ter experiência, a gente tem que voltar a ter ousadia e coragem. É orar com gente em bar, é orar. Eu tenho voltado a isso, eu estou ficando doidinho por Jesus de novo. Eu falei: Jesus, eu não quero ser um crente de igreja, de coração duro, que não ama ninguém, que não se preocupa com ninguém, que não ganha uma alma no ano, que não se preocupa, que ninguém cresce do nosso lado. Você quer saber se você está cheio de Deus? Se as pessoas que estão do teu lado começam a crescer. Tem gente, mulher de Deus, que se acha cheia de mulher de Deus. Você já viu como é que é aquelas crentes amarguradas de igreja? E eu vou falar, mas elas se dizem as mulheres espirituais, de revelação. Mais interessante é que toda pessoa que chega perto daquela irmã não cresce. Se ela tem problema no casamento, se volta em círculo dela um monte de gente com problema no casamento e ninguém resolve o problema do casamento. Vira um diálogo dizendo: meu marido presta. Meu marido, o meu também. Em vez de resolver o problema, ela se torna um grupo de amargurado e a espiritualiza. Não, irmão, teu casamento não presta, meu irmão, é porque tem um demônio lá, colocaram lá uma vela preta, uma roxa, uma laranjada, uma amarela. É por isso que o casamento não vai para frente. Aí a outra diz: como é que eu faço para tirar essa vela amarela, essa fita azul, esse laço branco, essa coisa da minha vida, da minha casa? Ela olha e diz assim: vamos para uma campanha. Nós vamos ficar aqui orando de 6 até não sei que hora sem comer. Aí elas vão para a campanha.
Aí quando volta lá, o marido bravo porque não fez comida, porque não fez nada, porque não cuidou da casa, largou tudo e foi para a campanha. Aí o marido olha para ela e a briga começa a piorar, porque o marido diz: que espiritualidade é essa que não tem responsabilidade? Espiritualidade verdadeira e equilibrada é responsável com o que Deus colocou na sua mão. Mulher que diz que é espiritual, lá o marido com fome em casa, não é espiritual coisa nenhuma, mas não é carnal, está querendo fugir dos seus problemas. E o marido do mesmo jeito. E aí elas começam o jejum e a campanha dela. Aí vai lá em casa, aí o marido bravo com ela. Aí no outro dia ela chega: irmão, e o diabo está se levantando cada vez mais lá em casa. Irmão, o demônio está terrível. Depois que eu comecei a campanha, o negócio piorou, irmão. Eu estou orando e o diabo está se levantando, irmão. Sabe o que era melhor? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Para de envergonhar teu marido na fim comum. Começa a orar por ele, se define se tu quer ele ou separar. Porque tu fica, um dia tu quer separar, outro dia tu quer amar. Um dia tu quer separar, outro dia tu quer amar. Com Deus é posicionamento, irmão. Entra, cai para dentro. Resolvi o problema da mulher. A mulher ia para casa e dizia: não, Senhor, quem manda no meu lar é o Senhor. E o demônio não está na vida do meu marido, não, está atrapalhando, é a minha. Tem muito crente, irmão, que o demônio não está na vida do marido que é cachaceiro, mas é da irmã que está com o coração duro e amargurado. Oh, Jesus! Fala comigo. Prioridade gera intensidade. Espiritualidade verdadeira gera responsabilidade. O verdadeiro amor de Jesus Cristo é equilibrado. Coisa desequilibrada não é de Deus, não. Deus é totalmente equilibrado e organizado nos seus projetos. E aí o que acontece? Pedro olha para ele e ele espera receber o quê? Uma esmola. Ele quer uma esmola. Só que Pedro agora é cheio. Pedro olha e diz: meu Deus, se eu der uma esmola para esse homem, o que vai adiantar? Ele vai receber a esmola, vai ficar aí no mesmo lugar. Mas eu tenho algo que ele não sabe que eu tenho. E eu vou dar para ele, porque agora eu sou igreja que vai mais profundo. Ele chega e diz: olha, meu filho, eu não tenho nem prata e nem ouro. Não é a questão que todo crente tem que ser pobre, passar dificuldade para poder ser espiritual. Também não. O verdadeiro amor é equilibrado. Jesus não quer que você não tenha dinheiro para pagar suas contas, para poder botar seus filhos na escola. Não, Jesus quer que tua família seja cuidada. Amém? Quem recebe isso? Amém. Jesus não quer ver você desempregado. Jesus não quer ver você passando necessidade. A diferença aqui é que Pedro, quando olha para esse homem, ele mostra para o homem: ó, prata e nem ouro eu tenho. Ou seja, isso não vai mudar nada. Mas eu tenho uma coisa que tu não sabe que eu tenho. Mas eu tenho. E é isso que é o evangelho. Por exemplo, quando a gente evangeliza, a gente fala bem assim: olha, meu filho, tu vai para o inferno se tu não aceitar Jesus. Isso é verdade mesmo. Porque o evangelho, você abre uma porta para o céu, mas ao mesmo tempo você abre uma porta para o inferno. Mas sabe o que é o verdadeiro evangelismo? É você mostrar para ele que ele já foi salvo em quem? Em Jesus. Quem é que precisa saber? Ele. Só é você chegar e falar para ele: olha, tem um que morreu por você. Ele tem? Tem. E ele não quer que você viva desse jeito. E como é que eu faço? Aí você explica. Ele só está lá perdido porque ele não sabe que Jesus salvou ele. Mas o evangelismo é mostrar para ele perdido que Jesus salvou ele. Isso é evangelismo. A igreja pode dar glória a Deus? Glória a Deus! E Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Meu irmão, eu estou orando as coisas doidas de Deus. Jesus falou comigo: ouse orar mais. Deixa eu liberar uma palavra. Eu estou animado. Eu estou sentindo em casa aqui, viu, pastor Samuel? Eu estou sentindo em casa, uma igreja alegre dessa aqui. Oh, aleluia! Ei, comece a orar
Ninguém levantou a mão? Então eu vou falar assim aqui que levantaram a mão. Comece a orar por coisa que tu não acreditava mais de forma nenhuma. Sabe aquele parente esquisito que você já pensa que nunca vai ser salvo? Começa a orar por ele de novo. Sabe aquelas coisas mais esquisitas que tu nunca acreditou que ia acontecer? Começa a orar de novo. É tempo de oração mover os céus. E deixa eu liberar outra palavra profética aqui. Não é tempo de parar e desanimar, mas de ir mais profundo. É um tempo de milagre nessa casa, pastor Samuel. É um tempo de milagre nessa casa. Quem está precisando de um milagre, gente, levanta a tua mão direita para o alto aí. Em nome de Jesus, tu vai orar por esse milagre de uma maneira mais ousada, sabendo que Deus já pode fazer, já fez. Se for algum entrave no teu coração, tu vai dizer: Jesus, muda o meu coração, mas faz esse milagre. Eu preciso. É tempo de milagre nessa casa. Só quem recebe dá uma glória a Deus. E ele diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas agora ele tem. Porque ele não pôde expulsar ali o endemoniado, mas agora ele pode colocar de pé um aleijado. O melhor sentimento que você pode ter no seu coração não é o sentimento de ganhar 1 milhão, não é um sentimento de ganhar um carro novo, mas é um sentimento de levantar uma pessoa e ver ela pulando e glorificando, dizendo que Jesus levantou ela. Irmão, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E eu volto a dizer: quer saber se você é cheio do Espírito Santo? Essas pessoas ficam de pé, se levantam dos seus problemas, se levantam das suas depressões, das suas angústias, quando você começa a andar com elas. De que vale pensar que é igreja se ninguém se levanta quando está perto de mim? Jesus quer usar você para levantar pessoas. A igreja que vai mais profunda, ela tem discernimento do que a pessoa precisa. A pessoa vai falar assim: me dá isso. E você, com discernimento, vai dizer: você não precisa disso, você precisa disso. A igreja que vai mais profundo, ela tem capacidade, aleluia, de dar o que as pessoas precisam. Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia diz que Pedro se aproximou daquele homem e olhou para ele. Sabe o que tem feito o nosso evangelho ser sem sentido nenhum? Nós não nos aproximamos mais de ninguém para curar as pessoas. As nossas mágoas e as nossas feridas nos machucam de tal forma que nós nos tornamos pessoas isoladas. É época de se aproximar das pessoas de novo. Saber que ali, quando você está no mesmo propósito, Jesus pode fazer alguma coisa. A igreja que vai mais profundo é uma igreja que coloca os outros de pé. Você lembra quando Jesus chamou você? Hoje é essa vida que Jesus falou que você ia viver. Jesus te deu alguma coisa e disse: teu ministério vai ser assim, você vai agir assim, eu vou te usar poderosamente na terra. E hoje nem orar mais você consegue. Eu vim aqui hoje porque Jesus falou para mim que é dia de cura, é dia de você voltar a ir mais profundo. A igreja que tem identidade é uma igreja que vai profundo na presença de Deus. A igreja que tem identidade é uma igreja que consegue ter propósitos juntos, que tem tempo para orar, que tem tempo para andar, que tem tempo para estar com Deus. Glória a Deus. Nada que você está almejando sem autorização de Deus não vai acontecer. Mas com a autorização de Deus, Deus pode não só autorizar, mas dar um sentido para a tua vida diferente. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Ora,